Obrigado, Jesus, pela tua maravilhosa graça que nos alcançou, nos perdoou, nos lavou, nos redimiu, nos santificou. Senhor, nosso coração é grato por tão maravilhosa graça, favor imerecido. Não há merecimento, não merecemos, mas o Senhor decidiu nos amar. Só nos basta, Jesus, nos rendermos a Ti, nos submetermos, Jesus, ao Teu imenso amor. Jesus, Te oferecemos o nosso coração, Te oferecemos, Senhor, a nossa devoção. Sim, Jesus, dizemos sim. Devemos dizer sim todos os dias, quando o Senhor nos diz: toma a tua cruz e me siga. Negue a si mesmo, deixe a sua vida e viva a minha vida. Nós dizemos sim, Jesus. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Eu sempre enfatizo que a decisão da salvação, ela é única. Ela é um ato de fé do dia que você creu no Jesus. Mas a decisão do discipulado de Jesus, ele não é um ato único. Para você ser salvo, você tem que decidir. Eu decido. Eu creio que Jesus é meu único, suficiente Salvador, Senhor. A Bíblia diz: se com teu coração crer, com a sua boca confessar, você é salvo. Mas o desenvolver da salvação, o seguir Jesus Cristo, o ser participante desse Evangelho, é uma decisão todo dia. Por que a graça de Deus, as misericórdias se renovam todos os dias? Porque o Senhor já sabia que todos os dias você ia ser desafiado. Eu e você somos desafiados a tomar uma decisão de novo. Porque sabe de uma coisa? Essa terra, essa carne que estamos vestidos dela, o nosso adversário Satanás, todos os dias haverá uma nova proposta para que nós possamos não obedecer, não viver e não desenvolver, não desfrutar dessa graça, desse amor. Então todos os dias o Evangelho ele fala: negue-se a si mesmo, toma a sua cruz. Você sabe o que eu vejo assim, que a palavra de Deus ela é para se discernir com o coração mesmo. Com a razão você fica mais perdido do que o ímpio. Se eu abrir aqui no Evangelho de Mateus agora e for ler as palavras de Jesus, ela diz assim: se alguém quiser ser meu discípulo, toma a sua cruz, negue a si mesmo e siga-me. Aí eu posso dizer: não, isso aqui é uma palavra para quem ainda não se converteu. Não, mas se ela está aqui e eu estou lendo ela é para mim. Aí eu tomo essa decisão, eu sou impactado com o Evangelho, amém? Eu estou lá meditando, e aí eu sou impactado com essa palavra, eu falo: amém, Senhor. Eu vou sofrer o dano, eu vou me humilhar. Se eu tenho algum direito, eu abro mão dele agora, Jesus. Isso é tomar a cruz. Sabe, é quando você acha, você sabe que você tem algum direito. Sabe, o que é tomar a cruz?
É quando você abre mão da sua razão, ainda que você esteja certo. Eu vejo algumas frases, né? Fique com a sua razão e fique sem sua esposa. Fique com a sua razão e perca seu emprego. Fique com a sua razão e fique sem os seus irmãos. Fique com a sua razão e volta para trás. Mas as simples e doces palavras de Jesus é simples assim, mas é simples, mas ao mesmo tempo requer um trabalho. Não vem com esse negócio, você não tem que fazer nada. Algo precisa ser feito. Essa cruz que Jesus fala, ela é sua. Eu nunca vou me esquecer de uma frase do pastor Moacir. Foi num acampamento que nós estávamos há uns 6 anos atrás. No meio da mensagem, o pastor Moacir falando sobre também renúncia e você negar a si mesmo. Ele falando sobre o ministério, o preço que deve ser pago. E ele falando assim, sabe, eu entendi que o cálice é meu, não é da minha esposa, não é da Mari. E cada um tem que beber o seu próprio cálice. Você pode tentar correr de beber o seu cálice, mas saiba de uma coisa: todas as vezes que nós estamos diante de Jesus, o meu cálice está lá cheio. Ninguém beberá por mim, ninguém vai beber no meu lugar, ninguém vai tomar a cruz do Fabrício. Ela é minha, eu devo abraçá-la. Sabe o que Paulo falou? Paulo, meus irmãos, Paulo, o apóstolo de Jesus Cristo, servo de Jesus Cristo, o que escreveu a terça parte do Novo Testamento, creio que quase toda a doutrina da igreja nos dias de hoje é baseada nas cartas de Paulo. Aquele que entendeu o mistério entre Cristo e a igreja, mais do que os outros apóstolos. Paulo foi aquele homem que o apóstolo Pedro, amigo de Jesus, disse assim: olha, o irmão Paulo, ele entendeu umas coisas em Deus, que as pessoas, pode abaixar um pouco que eu falo alto, as pessoas tentam raciocinar suas revelações, e elas estão corrompendo, tamanha graça que foi lhe dada. Olha, o irmão Paulo, ele fala umas coisas difíceis de entender. Agora vocês discernam comigo. Quem está falando a respeito de Paulo? Era Pedro. Na sua carta. Quantos já leram isso na carta de Pedro? Uma das pequenas, acho que das poucas, a única vez que Pedro fala de Paulo. Ele já fala assim logo: ó, eu tive com o irmão Paulo, tivemos uma comunhão, sentamos na mesa, os gentios, e o irmão Paulo começou a falar do que Jesus falou para ele. E eu vou dizer algo para vocês: eu não entendi muitas coisas que ele falou não, mas uma coisa eu sei: o que aquele homem fala queima o coração, porque foi revelação de Cristo. E as pessoas na sua razão tentam entender os seus ensinamentos e está corrompendo tudo. Mas esse Paulo, falamos tão grandemente dele, Paulo está na maioria das mensagens nos dias de hoje. Esse mesmo Paulo, se você ler com carinho as suas cartas, ele começa assim: Paulo, servo do nosso Senhor Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Paulo não se intitulou. Se há algum título que Paulo carrega nas suas cartas, é Paulo, servo de Jesus Cristo. Agora, se tem um ofício que ele me chamou, é apostolado para os gentios. E esse mesmo Paulo, na sua carta, diz assim: olha, meus irmãos, considere uns aos outros superior a si mesmo. Ninguém pense de si mesmo além do que convém. Há muitas pessoas na igreja que pensam de si mesmo além do que convém. Por quê? Não tem comunhão com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele vai revelar a tua medida. Ele vai mostrar para você a tua cruz. Ela tem o seu tamanho. Sabe qual é o tamanho da sua cruz? É o tamanho da medida da fé que foi te dada. Olha que maravilha. Deus é um Deus bom.
Quando nós falamos que Deus preparou uma cruz para nós carregar, já vem logo o pessoal da hipergraça, né? Ó, o pastor Fabrício já entrou no legalismo. Não, não é isso não. Deus é bom, nada muda a bondade de Deus. E Ele é tão bom que o tamanho da minha cruz é o tamanho da medida da fé que Ele me deu. Deus não manda tentação além das nossas forças, nunca vai além das suas forças, sabe? A cruz que está diante de você, ela tem o peso que você tem força para carregar, e essa força não vem de você, é a força que Ele mesmo te dá, é a medida da fé que foi te dada para você ativar e usar, para que Jesus seja glorificado. Esse mesmo Paulo falou assim: eu estou crucificado com Cristo, eu esmurro o meu corpo, sabe, eu subjugo a mim mesmo, para que eu, pregando a outros, não venha eu mesmo, Paulo, ser reprovado diante de Jesus Cristo, ser reprovado das minhas próprias palavras. O que mais tem no nosso meio hoje é hipocrisia. Nós escorregamos naquilo que mais denunciamos. Por quê? A coisa mais fácil que tem hoje é pegar esse microfone e falar as palavras de Jesus. Mas dura coisa é viver aquilo que estamos falando ou estamos entendendo. Dura coisa é viver o Evangelho de Jesus Cristo todo santo dia. A prática. É fácil falar da palavra. Até quem não tem unção fala, e fala muito. Até quem não foi ungido está falando. É só você pegar um curso com coaching, aí você vai ficar bom para falar. Você vai aprender a destrinchar as frases de impacto da mente das pessoas. Tem curso, sabia? Olha na internet. Eu não estou fazendo propaganda de coaching não, é que o negócio está feio. Temos que resgatar homens e mulheres que carregam a cruz, que andam mortos para si mesmos, mas que exalam o perfume de Cristo. A nossa carne, ela fede, ela tem imundícia nela. Enquanto eu estou vivo humanamente, enquanto ainda o Fabrício não está morto totalmente, o perfume que eu exalo no ambiente espiritual é um mau cheiro. Eu exalo o mau cheiro do orgulho, nós exalamos o mau cheiro da exaltação própria, exalamos o mau cheiro, e esse mau cheiro é nas narinas de Deus, porque às vezes um homem que tem uma eloquência, um homem orgulhoso, ele pode atrair atenção e agradar alguma boa parte da igreja carnal, mas aqueles que andam no Espírito, isso pede, não é agradável a Deus, não é agradável ao Espírito Santo. Mas quanto mais tomamos a nossa cruz e decidimos morrer para nós mesmos e viver a vida que Ele já nos deu, um cheiro agradável começa a fluir. À medida que o odor do velho Adão ele vai sumindo, à medida que nós vamos se rendendo ao Senhor, e o Espírito Santo vai nos colocando um óleo fresco, a unção. O óleo da unção original, ele era feito de especiarias aromáticas, ele era perfumado, era um óleo perfumado. Deus não gosta de mau cheiro. Ele sempre recebe um aroma suave. Você libera o aroma suave à medida que a sua carne vai morrendo, e a unção vai fluindo, o bom perfume vai saindo. Nós somos muito bons para falar assim: o irmão deveria fazer isso, aquele irmão deveria fazer assim, aquele irmão deveria parar de falar isso, aquele irmão deveria parar de fazer aquilo, mas nós deixamos de lado o espelho, a
palavra lá no tabernáculo era representada por uma bacia de bronze que o sacerdote ia lá e lavava o rosto. Por que ele lavava o rosto? Porque quando ele curvava o seu rosto naquela bacia de bronze, era bronze polido. Aquele bronze refletia como um espelho. O sacerdote via ele mesmo. Todas as vezes que você for para a palavra, se você vai de fato para dentro da palavra, o Espírito Santo nunca vai mostrar o teu irmão. O Espírito Santo nunca vai mostrar a tua esposa. Ele não vai mostrar o teu marido, o teu filho. Ele vai mostrar você. Ele vai mostrar o teu rosto. As palavras de Jesus sempre é você. Jesus, ele chamava pelo nome: Pedro, Mateus, João, Saulo, Saulo. E Jesus é o mesmo. Ele continua dizendo: Fabrício. Eu posso estar diante do Senhor falando assim: Senhor, muda minha esposa. Senhor, muda aquele irmão. Jesus, quando ele for falar comigo, ele vai falar: Fabrício, toma a sua cruz. Senhor, mas eu tenho razão no que eu estou falando. Toma a sua cruz. Mas, Senhor, aquele irmão é folgado. Senhor, aquele irmão é folgado. O Senhor não vai dar um jeito nele, não? Tirar aquela folga dele? Ele é meu irmão, mas ele é chato, ele é folgado, ele é aproveitador, ele se aproveita daquele que anda em amor. Jesus diz: toma a sua cruz e deixa a tua justiça própria. Anda a segunda milha. Mas Jesus, eu já andei a segunda, anda a terceira, a quarta. Jesus, já perdoei 70, ainda falta 70 vezes 7. Você perdoou uma vez só, ainda falta 6 vezes. Tem como alguma possibilidade de nós vencermos? Não. O negócio é que nós temos que ser convencidos pelo Espírito Santo. Esse chamado de tomar a cruz, essa mensagem ela não calha bem nesses dias em muitas igrejas, muitas conferências. Ninguém quer tomar mais a cruz. O pessoal quer tomar o culto, o microfone, o canal no YouTube, quer abrir um canal no YouTube, no Facebook, quer abrir um evangelismo nas praças. Vamos evangelizar nas praças. Toma a tua cruz, meu amigo. Não, pastor, esse negócio de tomar a cruz ficou antigo. Agora o negócio é power, worship, evangelismo na praça, sabe? E essas coisas vão ficando com o rótulo de Jesus, mas não tem a centralidade em Jesus. É rotulado que é por Jesus, é por Ele, por amor a Ele, mas passa tempo, não tem fruto. 1 Coríntios, capítulo 1. Versículo 4. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 4. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 5 agora. Porque em tudo fostes enriquecidos nele. Qual é a riqueza que o apóstolo Paulo se direciona à igreja de 1 Coríntios? Vamos lá. Em toda a palavra, em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom,
aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para seres irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual foste chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. O apóstolo Paulo, ele escreve a carta aos Coríntios e diz assim: olha, eu dou graças ao meu Deus por vós, porque vocês foram enriquecidos em tudo, em toda a palavra e conhecimento da graça do Senhor Jesus Cristo. Vocês foram revestidos de dons. E o apóstolo Paulo, ele não começa a carta exortando, ele começa a carta enfatizando e trazendo à igreja a memória daquilo que foi depositado nela. Ora, irmão Coríntios, eu dou graças a Deus que diante de outras igrejas, vocês são um povo abastado da parte de Cristo Jesus. Comparado com outras igrejas, vocês foram enriquecidos em palavra. Vocês foram enriquecidos no conhecimento da revelação. E nós estamos falando da igreja que Paulo fundou, Paulo discipulou, Paulo foi o fundador, ele foi um mestre, ele foi um apóstolo e um pastor de Corinto. Será que foi uma igreja privilegiada? Quem estuda a história de Paulo sabe que há outras igrejas que Paulo não passou tanto tempo, mas a igreja de Coríntios, a carta primeira e a segunda, ele vai falando da vida dele e do relacionamento. Ele tem um relacionamento tão íntimo com essa igreja que ele abre o coração e rasga o verbo certa horas. Olha, eu vou falar como homem agora, mas você não vê ele falando assim com Filipenses, com Tessalonicenses. Então, o entendimento que nós vamos tendo é que a igreja de Corinto tinha uma particularidade com Paulo e Paulo com eles. Agora, qual era o vínculo de Paulo com Coríntios? Qual era o amor, o zelo que o apóstolo Paulo tinha com Coríntios? Por quê? Porque sobre aquela igreja foi uma das igrejas que ele mais dedicou o tempo, ele dedicou a sua vida, e boa parte do seu ministério foi para a igreja de Coríntios. Ou seja, foi aonde o homem mais trabalhou, gente. E nós vamos vendo as duas cartas. Depois você pode ler 1 e 2 Coríntios com mais atenção depois daquilo que eu estou te falando. Vai até mudar o seu entendimento lendo essas cartas. Depois você vai vendo que a carta de 1 e 2 Coríntios é cartas de exortação terríveis. O apóstolo Paulo fala assim: ó, eu escuto que há no meio de vós coisas que não deveríamos nem ouvir no meio de ímpios. Ou seja, o apóstolo Paulo chega a falar alguns momentos, fala: eu estou perplexo. Por quê? Porque vocês são um povo que eu mais dediquei tempo, mais foi falado acerca da revelação que foi dado no mistério de Cristo. É natural que aquilo que você mais dedica tempo, mais trabalha, você tem a expectativa que vai ser o que mais vai frutificar, o que mais vai florescer, sim ou não? Aquilo que você cuida com tanto zelo, aquilo que você demanda tempo, aquilo que você, sabe, se esgota. Por quê? Com uma expectativa de que vai dar o maior fruto. Passado um tempo, o que Paulo escuta a respeito de Coríntios não são bons frutos. E aí ele continua dizendo no versículo 10: rogo-vos, pois, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa. Agora, no versículo 10, nos primeiros versículos, ele está falando a igreja: olha, eu dou graças a Deus por vós, por tantas coisas, mas agora eu vou rogar algo para vocês. Rogar é implorar, eu imploro a vocês, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sim ou não? Não está escrito aí? O apóstolo Paulo, ele faz um apelo em nome de Jesus Cristo: tenham todos a mesma disposição.
Faleis toda a mesma coisa, e que haja entre vós, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Por que Paulo exortou eles a isso? Porque eles tinham condição, porque eles tinham palavra para isso. O apóstolo Paulo não ia falar para eles serem unidos, falar a mesma coisa, uma disposição mental. Ele não falaria isso para uma igreja que não tinha sido abastecida ricamente com a boa palavra, com o evangelho puro. Ele falou: vocês têm condições de andarem juntos, vocês têm condições de correr para um único propósito, porque sobre vocês foi depositado ricamente a boa palavra de Cristo. Sobre vocês foi depositado dons do Espírito Santo. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe de que há contenda entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e eu de Cefas, eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Foste porventura batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fosse batizado em meu nome. Batizei também da casa de Estéfanas, e além desse não me lembro se batizei algum outro, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Versículo 26. É o único assunto. Agora eu creio que o Espírito Santo vai mexer um pouquinho mais com cada um de nós. Versículo 26, irmãos: reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres de nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria, e justiça, santificação e redenção. Capítulo 2: eu, irmão, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem e sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão Jesus Cristo e esse crucificado. Ou seja, qual foi a mensagem que Paulo pregou para Coríntios? A mensagem da cruz. Por quê? Porque Corinto era uma cidade onde tinha filósofos, onde tinha intelectuais. E aonde Paulo foi ministrar? Num lugar gentil onde era cheio de intelectuais. Mas ali onde operou a altivez, a intelectualidade, sabe, a exaltação do homem, Paulo chega e olha que Paulo, ele tinha linguagem persuasiva, ele tinha linguagem que ele poderia ostentar, sim ou não? Sim. Quem era sem letra era Pedro e João. Pescadores era Pedro e João. Quem não tinha letra, não estudou na escola de Gamaliel, quem não tinha decorado o Pentateuco era Pedro e João. Paulo era um homem culto na sua razão. Ele mesmo fala: olha, se fosse vangloriar na carne, eu me vanglorio mais do que todos, porque eu fui criado aos pés de Gamaliel, fariseu dos fariseus, olha, mediante a lei irrepreensível. Ou seja, eu fui o primeiro aluno da classe, eu era o primeiro em tudo, eu era discípulo de Gamaliel, o principal da minha época, tá? Se você queria discutir de lei comigo, não tinha para ninguém, eu era o melhor de todos. Era um homem estudado, era um homem de pergaminhos, era um homem que tinha intelectualidade. Paulo tinha intelectualidade, mas quando ele se encontrou com a cruz de Cristo, ele entendeu que a intelectualidade dele não levaria ele a lugar nenhum. Aí ele entendeu que ele tinha que descer da intelectualidade e abraçar uma cruz, que é loucura. Paulo, sendo inteligente e se deparando com a cruz,
Ele fala: essa cruz que está diante de mim é loucura para a mente humana, é loucura. Não adianta raciocinar esse evangelho, não adianta querer raciocinar de uma forma humana como conduzir esse evangelho. Então, quando Paulo está diante de homens intelectuais, ele vai ter com aqueles homens com palavras simples, mas de poder, revelação. Quantas mensagens são tiradas da carta de 1 Coríntios, quando vamos falar do quê? Do Espírito Santo, da dependência do Espírito Santo, é extraída dessa carta. Aí ele diz: e foi em fraqueza, temor e grande tremor que estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não constiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e do poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Vou continuar lendo, mas sabe de uma coisa? Aqui está, na sua Bíblia, na minha Bíblia está aqui, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. Mas eu vou falar algo para vocês. Isso aí foi o João Ferreira de Almeida que escreveu capítulo 1, 2, 3 e 4. Na carta de 1 Coríntios, os 4 primeiros capítulos é um assunto só. Como ele começa o assunto? Olha, eu dou graças a Deus por vocês. Ninguém chega batendo, né? Mas eu vou dizer algo para vocês. Eu estou ouvindo algo a respeito de vocês. São pessoas da minha confiança, meus discípulos, Caio, que no meio de vocês estão eu tô com o Márcio, eu tô com o Moacir, não abro mão. Não, eu tô com o Darli. Não, eu tô com o Martinho. Aí chega um outro e olha assim: eu não tô com nenhum de vocês, eu tô comigo mesmo. Ah, que nada, o Márcio lá de Campo Grande. Moacir, então vem aqui de vez em quando. Darli, eu oro 5 horas a mais que o Darli, na mesma igreja. O Espírito Santo é o Espírito da unidade, e quando começa a divisão, é um outro Espírito que começa a operar. Me perdoe, eu estou sendo muito radical com vocês, mas é a palavra, não posso medir palavra. O Espírito da unidade é o Espírito de Deus, o Espírito de divisão. Eu não estou falando que alguém está endemoniado, não estamos falando de possessão, mas o apóstolo Paulo diz na carta de Coríntios, advertindo a igreja assim: olha, não é à toa que Satanás se desfaz de anjo de luz. Cuidado com o anjo aí, viu? Tem irmão vendo muito anjo. Satanás, quando ele quer enganar a igreja, Satanás vem contra uma igreja enriquecida de palavra. Olha, Satanás ele é um estrategista de guerra muito, muito hábil. Eu falo que o diabo ele fica estudando por anos uma igreja, um líder, e ele vai estudando. Por quê? O ataque dele é certeiro, ele quer pegar na fraqueza, ele quer pegar ali na brecha. E sabe o que acontece? O diabo olha uma igreja enriquecida de palavra, de dom, de revelação. Ele fala: não adianta eu mandar um falso mestre lá, essa igreja vai rejeitar. Não adianta eu mandar um falso apóstolo, não vou conseguir enganar eles. Eles não vão, porque eles têm uma palavra que não vão suportar os falsos apóstolos, os falsos mestres. E Satanás fica sondando. Aí ele começa a ver um pouco de altivez, um pouco de partidarismo. Ele escuta algumas palavras: mas eu acho que eu sou um pouco bom. Os irmãos que não reconhecem isso, o diabo fala cheio. Aí Satanás, ele não vai com o chifre e com o tridente naquele irmão. O diabo vai com aquele anjo, com aquela auréola, uma trombeta bonita, falando: assim diz o Senhor, você é bom mesmo. Aqueles irmãos que nunca te valorizaram, você tem tanto entendimento da palavra. Você já orou, alguém foi curado. Alguém reconheceu isso?
mesmo, né? É mesmo, né, Senhor? É o demônio disfarçado de anjo de luz, e a pessoa fala, é mesmo, Senhor. Aí a pessoa chega diante do irmão e fala, o Espírito Santo falou comigo. Falou que eu tenho um chamado, já orei, foi curado lá no meu trabalho. O Espírito Santo mostrou que a igreja não está pronta para o meu chamado, para o meu ministério, não. Eu vou ver o que Deus tem para mim aí. Tchau. Vocês estão sendo muito ingratos com aquilo que Deus tem para mim. Ele falou comigo. Falou que eu fui curado, que eu curei, que eu tenho dom. A voz do Espírito Santo, ela nunca vai vir para te exaltar. Sabe o que eu escuto do Espírito Santo? Às vezes você escuta das pessoas assim, ô pastor Fabrício, que palavra boa. Nossa, que unção, né? Os tapinha. Que unção, que avivamento. Meu Deus, foi forte hoje, hein, Vasco? A carne, ela fica querendo dar uma inchada, né? Também eu orei bastante, né? O irmão nem sabe que eu jejuei antes de vir para essa reunião. Aí eu vou orar. E eu vou levar para Deus as minhas obras. Você viu lá, Espírito Santo, o que nós fizemos no culto hoje? Fala, você não é nada. Eu sei os seus pensamentos. Você é chato. Tem hora que você é ruim com a sua esposa. Não, Espírito Santo, não, vamos falar da minha esposa, não. Vamos falar do culto lá. O Espírito Santo fala assim, você deixar isso, aquilo, outro. Aí você fala, não, é o diabo está me condenando, o diabo está me derrubando. Você está lá, qual que é a próxima conferência? Acho que agora o paralítico vai levantar, porque no culto passado lá foi 30 batizados com o Espírito Santo. Você está lá, e aí vem essa voz, você precisa me amar mais, você precisa voltar para o primeiro amor, a essência. Você nem chegou a lugar nenhum, você já está achando alguma coisa. Quanto mais você achar que você está sendo levado em algum lugar, mais morto você vai ter que estar, senão você vai acabar como todos os outros que acharam que chegaram em algum lugar e hoje já estão caídos da graça. Homens que andaram comigo poderosamente, não cuidaram dessa área. Aí você fica no Deus, Deus, eu vim aqui conversar com você para ver qual que é a próxima revelação. Aí eu falo, só pode ser o diabo, está me jogando para baixo, falando que eu não sou nada, falando que eu sou... Não, eu trato bem a Cida. Aí eu saio do quarto e falo, amor, tá tudo bem? Tá tudo bem, amor. Tá vendo? Era o diabo que trato bem a minha esposa. Aí você persiste ficar mais um pouquinho no quarto. Aí o amor de Deus vem e fala, deixa esse orgulho, vai para a cruz, carrega a tua cruz. Por que você deixou ela por um pouquinho? Porque a sua unção vai deixando você também, agarra ela de novo. A unção, ela emana da cruz. Aprenda a discernir as vozes. Quando alguém falou assim para Jesus, bom mestre, o bom é Deus. Jesus não recebeu antes da hora. Ele não recebeu a glória de ninguém. Quando foi para ele ser crucificado, em João 17, que ele fala, Pai, agora devolve a glória que eu tinha contigo antes, porque eu te exaltei diante dos homens. Jesus, ele veio para glorificar o Pai, não glorificar a si mesmo. Então quando os homens quiseram glorificar Jesus, ele apontava para o Pai. E por que nós apontamos para nós mesmos, sendo que nós somos nada, não fazemos nada, não temos ministério nenhum? O ministério é de Cristo, a igreja é de Cristo, vós sois de Cristo, e Cristo é de vós. Nada trouxemos e nada vamos levar. É como uma vez eu fui ministrar num lugar, o pastor tirou meia hora antes de eu ministrar para falar do ministério dele. Você vê cada coisa feia, irmãos, a igreja cheia de gente. Aqui tem profeta de Deus nessa noite, aleluia, rabacai, dabacai. E o cara começou, tô vendo aqui, Deus vai matar alguém essa noite, é você, irmão, vem aqui na frente. Aí o cara fez assim, é verdade, pastor. Aí o carro quase bateu na minha moto. Aí o cara segurava, o cara chorando, na alma, tudo na alma, né? Aí vai falar para a pessoa, o cara fala que é um profeta de Deus, a pessoa não tem maturidade nenhuma no evangelho. Aí o cara fala em nome do Senhor que ele vai morrer, o cara acredita, gente. Vai ver, o diabo já estava ameaçando o cara. Aí o cara foi um mensageiro do diabo. Aí
O homem parou, o irmão, peraí, igreja, olha para mim. Aí chama atenção, aí os irmãos tudo olhando, aí aquele homem falou assim: tô mentindo? Foi ou não foi? O carro quase pegou sua moto? E eu sentado atrás. Aí esse negócio de sentar atrás do púlpito, meu Deus do céu. E eu sentado atrás fazendo assim, ó. A Cida lá do meio me olhando e eu olhando para ela. E ela vendo que eu estava ficando vermelho de raiva. Ela falou: amor, eu achei que você ia dar um cocão na cabeça daquele pastor. O cara tirou a minha unção. Eu não queria pregar, eu falei: não vou pregar aqui não. Não, o cara está de palhaçada. Ele falou que queria que a igreja recebesse uma mensagem de amor, de paixão por Jesus. Eu falei: vamos lá. Aí o cara pega o microfone, chamou para ministrar e começou. Aí irmãos, começou a palhaçada. Deus não tem profeta de Deus aqui nessa noite. Aleluia, a igreja, amém, oh glória, aleluia. Porque se ainda tem profeta nessa terra, está aqui nessa noite. Aí quase que eu fiz assim, ó: toda honra e toda glória a você, ó. Falei: meu Deus, o Senhor falou assim para mim: tá cheio, viu, filho? E eu fiquei com compaixão das pessoas, a igreja lotada, quase 200 pessoas. Só que o povo estava tudo oprimido. Mas também uma mensagem dessa de trevas. Eu peguei a palavra. Depois que a Cida veio, orou por mim, porque o pastor falou: eu quero que a pastora ore pelo pastor. Eu falei: a salvação dele. A Cida falou: Senhor, usa o meu marido. Lembra ele o propósito que ele saiu de casa, que foi trazer uma palavra de vida para essas pessoas. Aí eu, amém. É verdade, que eu quero bater, eu quero pregar para esse pastor aqui agora. Eu queria direcionar a mensagem para ele, mas ela falou: não, olha a igreja, amor, não fica bravo. Não sei se os irmãos já viram, quando eu fico bravo com o Espírito, aquela oração dela me amansou. Aí eu preguei sobre o amor de Deus. Só que eu falei: eu quero falar uma coisa antes. Sabe quem são os pregadores? Viu o pastor? Viu o missionário? Viu o evangelista? Viu o querubim? Viu o obreiro? Tem um monte de cargos na igreja, né? Tinha um monte de querubim atrás de mim, todo engravatado. Já tinha tido umas 300 oportunidades. Viu, gente? Sabe quem são os ministros? Eu, junto com vocês, eu me incluo junto. Sabe quem nós somos? Calha. Nós somos uma calha de Deus. O que é a calha? Quando a casa não tem calha, a chuva cai e a água esparrama para tudo quanto cai na porta. A água não tem direcionamento. Então vem o calheiro e coloca a calha em volta do telhado todo. E aí a calha, ela tem um canal que vai direcionar com a água para o ralo, para a água sair bonitinha lá. Cai a chuva que for, a calha recolhe toda a água e escoa para o lugar designado. Falei: então, vocês sabem o que é uma calha, né? Todo mundo fazendo assim. Então, nós somos a calha de Deus. Não serve para mais nada, a não ser capturar a presença, a palavra que o Espírito está falando, canalizar ela da maneira correta e direcionar ela para onde deve ser direcionada. A calha é importante? Em parte, mas o importante é a chuva. Eu falei: agora tem um negócio: se a calha entupir, para nada presta. E cuidado, viu? Tem muita calha entupida com orgulho, soberba, exaltação própria. A unção não escoa. Falei: mas não vamos falar da calha não. Deus mandou falar do amor dele. Nunca mais chamaram eu lá. O cara malemar me cumprimentou na saída. Acabou o culto. Glória a Deus, amém. Obrigado, pastor. Eu tenho que conversar com as pessoas. Tá bom. Deus abençoe. Obrigado pela oportunidade. Falei para você: vamos embora. E os irmãos: quando você volta, eu tchau, vamos embora. O homem está querendo me bater, ele e os querubins, tudo. Porque esse é a carne. A carne, quando está frustrada, quando a pessoa tem uma frustração, ela já não é muito recebida pela família, às vezes no trabalho dela, aí ela quer desaguar a frustração dela aqui, na carne. As pessoas que mais buscam autopromoção é aqueles que são mais frustrados e não curaram a sua frustração em Deus.
nada somos. Paulo fala: aprove a Deus, aprove a quem? A Deus, colocar a excelência em vaso de barro. A excelência é esse evangelho, é o Espírito Santo. Quem são os vasos de barro? Eu e você. Agora uma coisa é verdade, o vaso, quando ele está duro, ele trinca fácil. O barro quando está mole, ele não quebra, ele é moldado. E aprove Deus colocar. Paulo ficava perplexo com aquilo que acontecia com ele. Vocês acham que Paulo se exaltava? Quando ele e Barnabé foram usados por Deus para milagres extraordinários no meio do povo, o povo começou a se ajoelhar e adorar Paulo e Barnabé. Não sei se foi Barnabé ou Silas, foi um dos companheiros de Paulo. E Paulo e o seu companheiro olharam aquilo, o povo trazendo adoração para eles, porque nunca ninguém foi usado diante daquelas pessoas daquele jeito. Eles estavam pregando em lugares onde tinha muita idolatria. Corinto, Tessalônica, Grécia, Itália, lugares idólatras. Paulo pegou, rasgou as suas vestes. Mas por que ele rasgou? Para ele mostrar que ele era de carne e osso. Não, somos homens como vós, não nos adore, somos homens. Eles caíram por terra com a veste rasgada. O apóstolo Paulo falou assim: eu não entendo por que Deus nos usa tanto assim. Eu sou o pior. Aqui em Coríntios ele fala: eu sou o pior, eu era aquele que perseguia. Mas essa graça, igual o pastor Márcio estava contando, essa maravilhosa graça me encontrou. Agora, eu era o último, o pior ele fala: pobre homem que sou, o pior de todos, o mais pecador. Agora essa graça superabundou na minha vida. Por que eu vou me achar ou me exaltar em cima e me promover em cima de algo que eu não mereci? Que é o dom, o evangelho e o poder de Jesus Cristo. Ele fala: veio sobre a minha vida de graça, eu não fiz nada para isso, eu não merecia, mas Ele achou graça, o seu amor foi manifesto na minha vida. Agora eu sou devedor desse evangelho, eu sou servo. Por que o apóstolo Paulo também se colocou como o maior servo de todos? Porque o amor de Cristo constrangeu ele de tal forma. O nosso problema é que nós achamos que nós ainda temos algum lugar ao sol. Nós achamos que nós somos bons em alguma coisa. Ou porque você tem 15 anos na igreja, que você merece um cargo. Pô, estou 15 anos aqui, ninguém me deu um cargo. Um cargo? É tudo isso que você almeja no reino em Cristo Jesus, um cargo na igreja? Não queira um cargo, porque você já tem um encargo. Você tem algo para carregar, um encargo, uma missão. Sede testemunhas de Jesus Cristo. No teu trabalho, está precisando de missionários lá. No teu trabalho, está carente de pastor que possa abraçar um pecador e chorar com ele. No teu trabalho, alguém precisa de uma palavra de cura. No teu trabalho precisa de evangelistas. Nas escolas está precisando de evangelista, não é na igreja. Na igreja está todo mundo salvo. Quem vai fazer um evangelista na igreja? Pregar para salvo? Ele vai ficar bravo. Sabe onde precisa de evangelista? Nas escolas, nas faculdades, nas empresas, nas fábricas, nas ruas, no supermercado, nos shoppings. Não tem evangelista. Eu vou no shopping, não vejo ninguém pregando no shopping. Nas igrejas está cheio de gente pregando. Reunião de oração. Não, vamos abrir uma reunião de oração na casa do irmão tal. Aí vai lá: não, tem 10 pessoas. Quantos das 10 pessoas, dessas 10, quantos não eram convertidos e quantos se converteram? Não, pastor, sabe quem são essas 10 pessoas? É um irmão que era de outra igreja, ele estava frustrado lá, brigou com o pastor e veio juntar com a gente, por causa da verdade. Não, aí veio mais 2 que era de outra igreja lá, que também não deu certo, por causa da verdade, veio juntar com a gente. E mais uns 5 lá da igreja mesmo, que não tinha nada para fazer, foi na reunião. Meu Deus do céu.
Para com isso. Porque lá em casa, no meu grupo de oração, porque na minha casa é eu que mando, né? Então, ninguém vai ouvir eu falar de Jesus. Pelo menos alguém vai me ouvir pregar alguma coisa, né? Na minha casa, né? Ninguém vai me respeitar na minha casa. Mas Paulo fala: irmãos, sede unidos de pensar, tenha a mesma disposição. O que é ter a mesma disposição? É estar disposto, é ceder. Estar disposto é ceder. Quem quer ceder? Quem quer ceder? Quem quer ceder? Quem quer considerar o teu irmão superior a você? Você quer um tratamento que Deus me deu? Quando eu casei, eu li essa palavra, o Espírito Santo tratou, eu estava tendo muito choque com a minha esposa. Por quê? Porque eu já vinha caminhando, ministrando, viajando, orando, vivia no mato, jejuando, passava a noite no monte, orando, porque eu só tinha isso para fazer. Se não fizesse também, não estava trabalhando com nenhum trabalho secular. Eu não estou trabalhando, estou só pregando, então eu vou ocupar meu tempo com Deus, vou orar, vou ler a palavra, jejuar. É o mínimo que eu tenho que fazer, né? Não tenho esposa, não tenho ninguém para cuidar, então eu vou dedicar 100% a Deus. Aí eu casei, aí tinha as coisas para dedicar, e aí a minha esposa, ela tem a comunhão dela com o Senhor, só que ela tinha recém conhecido esse princípio de orar, adoração. Ela falou: amor, eu consigo orar no máximo uma hora. Eu não, só isso. Mas era a medida dela. E aí eu estava falando, ela veio, e aí nós estávamos se entendendo muito, porque eu estava querendo voar, e ela estava pegando no meu pé e querendo me pousar, falar: vamos comigo no mercado. Eu tenho que ir para o mato orar. Ela vem me ajuda a fazer comida. Aí começou a dar o choque. E eu falei: Espírito Santo, o que eu vou fazer com isso? Eu vou te largar? Eu vou largar? Eu não vou orar mais? Não é essa a questão. Você vai orar o mesmo tanto de hora que ela está orando. Não, Senhor. Ele falou: não, se você quer trazer ela para junto de você, você vai descer no nível dela agora. Você vai andar na medida dela. Aquilo foi uma morte, eu não queria morrer aquela morte. Não, descer lá no... você vai andar à medida que ela caminhar. Porque se você andar mais que ela, vocês vão rachar. Não vai ter unidade no seu casamento, filho. Se você considerar ela superior a você, aí você vai conseguir ajudar ela. Não foi fácil. Eu tive que puxar o freio. Eu tive que fazer tanta coisa morrendo para mim mesmo. Mas sabe o que aconteceu? Depois de um tempo, o Senhor foi glorificado no meu caminho. Sabe o que aconteceu depois de um tempo? A Cida começou a ministrar para mim. Às vezes eu estava lá em Campo Grande, já estava trabalhando, né, atendendo o cliente. Eu chegava em casa, ela tinha passado o dia todo jejuando e orando, e ouvindo ministração, lendo a palavra. Eu cheguei em casa, com a alma carregada de problemas, supervisor me enchendo as paciências, e eu chegava assim: estou cansado. Ela falou: amor, olha o que Deus me falou. Eu falei: o que ele falou para você? Ele falou para mim que o que as pessoas fazem para mim não pode mudar o que eu sou nele. Eu falei: opa, repete. O que as pessoas fazem para mim não pode mudar quem eu sou nele. Eu sou filha, eu tenho que ter um posicionamento em Deus, que nada externo, o que as pessoas falam, o que elas fazem, a maldade, a ingratidão das pessoas, não pode mudar quem eu sou nele. Eu tenho que ser resolvida nele. Aí eu falei: peraí, repete aí, deixa eu anotar, isso aqui eu vou ministrar. Você não gosta de pregar, você fala que não é pregador, então vou... Aí eu anotei. Mas eu estava brincando. Falei: amor, Deus tá... Nossa, foi forte que você falou agora, hein? Vou pegar isso para mim. Aí chega outro dia, oi amor. Aí eu, na minha mente, eu tenho que estar contente mesmo, né? Porque passou o dia em casa orando, lendo a palavra, ouvindo louvor. Não estava igual eu lá, né? Na luta, só notícia ruim, preocupado com as contas para pagar. Eu pensava na minha mente, né? Você tem que estar alegre mesmo.
Deus falou algo comigo. Eu, quem falou que você é? Vai, fala um pouco de Deus aí, que eu estou querendo ouvir alguma coisa de Deus. Qual é a tua missão? Eu, quê? Qual que é a tua missão? Não, qual que é a missão que você recebeu do Senhor? Eu preciso que você fale para mim. Eu acho que você nunca falou. Não, você não viu o ministério? Não, para mim você nunca falou assim, minha missão. Não. Aí eu, minha missão. Minha missão é pregar o evangelho. Não, detalhes. Se eu falar que Deus fala com você, detalhes. Eu falei, Cida, por que você está me perguntando isso? Me confrontando, né? A esposa é a maior confrontadora, não? Ela falou, porque Deus ministrou o dia inteiro no meu coração o que é submissão. Submissão é andar debaixo da mesma missão, seja do seu pastor, do seu líder ou do seu marido. Então, eu vou ser uma esposa submissa ao modo bíblico. Só que eu preciso entender a que eu estou me submetendo. Eu caí na cama. Aí o Espírito Santo falou, vai, você jogava a responsabilidade nela, agora é tua, filho. Ela falou, pois é, se você tomar a direção errada, estou com você até na direção errada. Se você tomar a direção certa, vai ser uma glória, mas eu não vou me opor, não vou falar mais nada. Eu vou, porque o Senhor falou para eu desfrutar tudo aquilo que Ele tem para mim como mulher. Eu preciso me submeter a você como cabeça. E para nossa casa andar bem, você vai ter que assumir o seu sacerdócio. Você vai ter que ser o sacerdócio da casa. Fala, mas você não vai mais cuidar das coisas que você cuida? Porque a Cida, ela é muito boa para cuidar das coisas. Ela sempre cuidou de tudo, né? Eu vou te ajudar. Não, você que vai cuidar. Aí eu falei, não, mas estava tão bom você cuidando de várias coisas. E eu, né, na zona de conforto. Ela falou, vou só concordar. Aí eu falei, glória a Deus. Aí o Espírito Santo falou assim, você lembra lá há tantos anos atrás, quando eu falei para você ter paciência, submeter? Agora tem fruto. O nosso problema é que nós achamos que vai ser do dia para a noite e vai ser instantâneo. Não foi instantâneo. O Márcio é um amigo muito pessoal meu, dentro de casa. Quando nós íamos sair de férias com a família, nós íamos juntos. O Márcio sabe, mais do que poucos amigos sabem assim, né? Aquilo que Deus fez na minha casa. Eu falo que hoje eu glorifico ao Senhor tremendamente, porque Ele é fiel comigo. Eu sou contente com Deus não por aquilo que eu posso pregar ou ministrar, ministério, é por aquilo que acontece na minha casa. O Gabriel chegou esses dias em nós, ele foi para Brasília, ficou um tempo lá na avó dele. O pessoal não fala muito, né, as coisas de Deus. Ele chegou em casa e falou, vamos fazer um culto por semana? Gabriel, nós já vamos no culto 2 vezes por semana. Não, vamos fazer um culto nós, entre família. Eu leio algo, a mãe lê algo, eu falei algo. Vamos orar. Eu nunca falei isso, menino, nunca oprimi. Ao contrário, falei, e aí, Gabriel, como que é? Você quer jogar bolas? Vai. O que é? Você entendeu? Nós nunca oprimimos, nunca escolhemos amigos dele. Ele escolhe os amigos dele. Essas coisas é fruto de quando você decide pagar o preço e se submeter a Deus, submeter à vontade de Deus. Agora, vamos trazer para a igreja. Você quer ver fruto na igreja? Você quer ver fruto na sua vida como igreja? Esteja disposto a se submeter. Esteja disposto a se submeter. Olha, mexe com o nosso orgulho e com a nossa arrogância submeter. Todos nós temos uma sementinha de rebeldia escondida. Eu tenho também. Eu tenho. Tem hora que algum amigo meu, algum mentor, algum pastor vem falar comigo, trazer uma palavra de exortação. Eu, por educação, eu faço de conta que eu estou recebendo, mas às vezes no meu coração, eu falo, aqui nada, o amigo está falando. Eu oro, eu falo com o Espírito Santo, ele vai ter que falar comigo. Aí você sai, medita um pouco, o Senhor fala, você está rebelde. Que arrogância é essa? E se eu quiser usar o seu irmão para falar com você? Fala direto. Não, e se eu quiser usar? Eu falo, perdão, Senhor, é verdade. Eu ainda preciso mudar muito. Principalmente nessa área da arrogância, da rebeldia. O primeiro rebelde foi Satanás. Não se junte com ele.
Irmãos, e ser rebelde é quando nós se rebelamos é contra o próprio Jesus mesmo. Porque se Ele manda você ser humilde, carregar a sua cruz, e você não vai carregar por zona de conforto, você não está se rebelando contra o irmão, você está se rebelando contra a palavra. Cadê o amor, a humildade? A maior humildade, ela foi expressa em Jesus Cristo. O próprio Deus se fez homem. Era Deus, fez homem. Eu vejo assim, aquele que acha que sabe, deve ser aquele que mais se comporte como se não soubesse nada. Isso é humildade, sabia? Você pode estar diante de uma pessoa e ela falar um monte de bobeira, mas em algumas situações, por amor, você se cala, você sorri e abraça a pessoa. Isso é humildade. Procurar ver o lado bom das pessoas, isso provém da natureza de Deus. Amém? No capítulo 3 e 4 do apóstolo Paulo, ele fala de quem que ele começa a falar? Depois dele ter exortado acerca da divisão, começa a falar do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Falando para eles, gente, eu não estive com vocês com palavras. Vocês viram que teve demonstração de poder. Vocês viram que eu dependo do Espírito Santo. E eu desejo que vocês dependam do Espírito Santo. Ninguém conhece as coisas de Deus, senão o Espírito que nele está. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração do homem aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam, mas Deus nos revelou pelo Espírito. Se eu posso deixar mais uma mensagem para a igreja, para você, para quem está acompanhando pela internet também. Eu acredito que a palavra de Deus, ela é como flechas que vai atingindo os corações. Que nesses dias possamos voltar para a simplicidade do Evangelho. Você quer ter autoridade de Deus sobre demônios? Você quer ter autoridade e unção mediante a palavra? Tenha um coração submetido e rendido a Jesus. Submeta-se ao Espírito Santo. Eu sempre falo para os pastores, não se assusta não. Se as pessoas não se submeterem à liderança do Espírito Santo, tampouco à liderança de um homem. E sabe o que eu falo para pastores? Não queira impor autoridade, não queira mostrar autoridade. Aí você vai ter que virar um carrasco, um general. Você vai ter que esquecer essa palavra, porque ela não fala sobre isso, para manter as pessoas com cabreço. Você vai ter que pregar coisa que vai colocar medo nela. Deus vai matar você, hein? Se não der o dízimo, você vai perder todo o seu salário. Aí os pastores falam, misericórdia, eu quero o reino, o reino, o reino. Você quer o reino? Então, ainda que as pessoas não respeitem a sua liderança, submeta-se ao Espírito Santo. Você primeiro, submeta-se ao Evangelho. Você primeiro, submeta-se a Jesus Cristo. Você primeiro. Aí depois que você estiver submisso, submetido ao Evangelho, à liderança do Espírito Santo, Deus vai te exaltar e te honrar. Uma autoridade que não vem da terra, vem do céu. As pessoas não vão respeitar você, vai respeitar a unção que você carrega. A maioria dos pastores ficam querendo respeito na força porque não tem unção, não passa tempo com Deus, aí vai partir para a força. Não diz a Bíblia, não é por força nem por violência, mas é por meio de quem? Por meio do. Por que nós não deixamos o Espírito agir? Porque às vezes a gente acha que o Espírito Santo demora, né? Nós queremos ver com os olhos o agir do Espírito. Às vezes ele está agindo quando ninguém vê, ele está agindo. Às vezes as pessoas falam, mas você não conhece aquele irmão. Calma, confia em Deus. O Espírito Santo está agindo. Ele é fiel para completar a obra que ele começou. Amém?
Vamos deixar o Espírito Santo trabalhar? Sim ou não? Vamos? Vamos? Com paciência vamos esperar no Senhor? Mas como nós vamos esperar e confiar no Espírito Santo? Com uma luneta olhando para a vida do irmão? Não mudou nada ainda, hein? Passa uma semana. Não sei não se o Espírito Santo está agindo, hein? Não é assim que nós vamos esperar no Senhor, não. Assim nós ainda vamos estar no trono do julgamento e na justiça própria. Eu vou encerrar aqui falando como que essa igreja vai esperar no Senhor a próxima direção. Vocês estão precisando de direção. Desde a liderança ao membro antigo dessa igreja. De direção. E essa direção não vai vir do pastor Márcio, pastor Macer, nem pastor Fabrício. Porque senão vocês vão se apegar ao homem. Mas igual o Paulo fala, vocês têm que se apegar a Cristo e à liderança do Espírito Santo. Essa direção vai vir do Espírito. E vocês vão contar para nós, por favor. Pastor, nós estávamos orando e o Espírito Santo desceu. Usou um com profecia, o outro interpretou línguas. Foi uma glória, um quebrantamento. Cristo começou a manifestar no nosso meio. Ele nos deu uma direção. E quando é o Espírito Santo, não é aquela reunião de debate. Não, eu concordo, eu não concordo, eu concordo, eu não concordo. Quando é o Espírito Santo, todo mundo sabe que é o Espírito Santo, porque há uma presença, há uma glória submetendo os corações. A única coisa que possamos dizer é: amém, sim, Senhor. Vocês sabem quando é o Espírito Santo falando, sabem? Vocês sabem. Então vocês vão discernir quando ele começar a falar. E aí sabe como nós vamos esperar o Espírito Santo dar esse direcionamento? Os direcionamentos, assim ó. Pastor Darli, eu quero contar um negócio pra você. Depois. Vai orando aí também, vai, depois você me conta. Só que quem está à frente tem que ser o primeiro, viu? Eu sempre falo para o meu pai, minha mãe: cuidado de vocês não estar cobrando a igreja naquilo que vocês não estão fazendo. Cuidado. Não fale de jejuns, pelo menos um dia na semana você jejuar. Senão você está sendo hipócrita e não vai ter unção. Você vai estar falando uma verdade. Falar sobre jejum é verdade. Mas se você não tem essa prática, você está falando uma verdade sem unção. As pessoas rejeitam e vomitam. Aí, Pastor Darli, eu quero falar vem orar, irmão. Vamos orar um pouquinho em línguas aqui, vai. Depois você me fala. Não dá 2 horas que o irmão decide orar com você. Tá bom, fala agora, irmão. Esqueci. Não, deixa pra lá. Não, fala. Mas o camarada passou 2 horas orando em línguas. O que ele tinha para falar, o Espírito Santo essas 2 horas falou: você não vai falar nada, você não tem nada para falar. E eu que vou falar com você. Fica aqui, cala a boca. Adora, sirva, testemunha, seja crente. Não é assim? Te adoro, Jesus, eu te amo, Jesus. Te adoro, Jesus, eu te adoro. Vai passar alguns dias, aparentemente não vai mudar nada. O que nós vamos fazer? Continuar. Esse foi o fundamento que vocês vieram até aqui. Vocês só vieram até aqui, vocês só estão aqui nessa manhã por causa de alguns fundamentos que foi implantado há anos atrás. Vamos restaurar esses fundamentos no nosso meio, amém? Vamos restaurar. Vamos voltar às primícias do Evangelho. Simples assim. Um dia perguntaram para o David: por que você, depois de tantos anos, sobre oração em línguas? Porque vocês ainda não estão orando como deveria. O dia que vocês estiverem orando bastante, eu acho que o Espírito Santo não vai me levar a falar mais sobre oração em línguas. Simples assim. Por que você fala tanto sobre jejum? Porque vocês estão jejuando. Por que você fala tanto sobre adoração, Pastor Márcio? Porque vocês ainda não entraram na prática de se trancar no quarto, levantar a mão e ficar um tempo lá. Vocês estão se resumindo a adoração só na igreja, no louvor. Adoração é estilo de vida.
Ainda tem o pastor Márcio hoje à noite e amanhã cedo. Meu Deus. Mas eu estou sentindo que o Espírito Santo já está aliviando. Porque vocês estão entendendo, amém? Amém? Vamos encerrar essa reunião diferente? Eu não vou falar quem quiser não. Eu quero que todo mundo venha aqui à frente.